a gente começou conversando há 2 semanas atrás sobre como é da vontade do Senhor trazer esse senso de pertencimento, de igreja. Mas o que acontece? Nós estamos em dias onde nós vivemos assim, muito conectados, nós vivemos muito no nosso dia a dia, a gente tá ali com a correria, nós temos muita facilidade para nos comunicar, nós somos a geração que tem maior facilidade de comunicação que já existiu, né? Na palma da mão você pode se ligar com todos, mas ainda assim é a geração mais solitária. Por mais que a gente tenha todos os recursos, por mais que a gente tenha tanta coisa na nossa mão, uma geração solitária, vivendo em tristeza, depressão, porque muitas vezes usa esses recursos apenas para si mesmo, usa esses recursos apenas para lidar nas suas próprias necessidades pessoais, acaba se mergulhando naquilo, mergulhando no celular e se sente sempre sufocado, ocupado, como se não tivesse tempo para nada. Parece que não tem um momento para respirar, para livrar a cabeça. Mas no final das contas, toda essa ocupação é algo que gira em torno da própria tela. É algo que gira em torno de si próprio, das suas próprias mensagens, das suas próprias redes, do seu próprio dia a dia. Então acaba sendo uma ocupação que se liga pelo egoísmo. Então, quando a gente fala de que somos um, a gente quer dar um senso de deixarmos o dia a dia de eu sou um. Eu creio que o Senhor, Ele quer nos conduzir pela mão, quer nos pegar pela mão, para que eu deixe de ser apenas o eu sou um, e tudo gira em torno de mim mesmo, do meu dia a dia, da minha tela, para que eu possa olhar para o lado e falar, nós somos um. Quando eu digo somos um, eu estou sendo conduzido pelo Espírito Santo, para essa pluralidade que há na igreja. Então, o papel da igreja é de nos unir. O papel da igreja é que eu saia daquele lugar de eu, para que eu possa olhar para o lado e ver que nós somos. João 17, 20 e 23, se você pode abrir para a sua Bíblia comigo aí em João 17. A gente já começou a ler esse texto há 2 semanas atrás, e é um texto essencial, que o Senhor Jesus, Ele está ali orando, literalmente orando por mim e por você. Cara, sabendo desses dias que a gente viveria, sabendo dessa pandemia, sabendo do isolamento, sabendo dos dias fechados em casa, sabendo das aulas da faculdade sem ver ninguém, sabendo dessa crise que a gente viveria de célula online, de afastamento, sabendo disso tudo, em João 17, de 20 a 23, o Senhor Jesus, Ele faz a seguinte oração: eu oro não somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Aqui Ele está falando da gente, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado como eles têm amado a mim. Então, o viver essa unidade seria a nossa expressão do amor de Jesus nessa terra. Então, Jesus, Ele orou para que a gente pudesse ser um. Ele fez essa oração, mas além de fazer uma oração, Ele nos deu ferramentas práticas para que a gente pudesse viver essa unidade. E hoje eu quero falar um pouco disso, de ferramentas práticas que vão nos ajudar a expressarmos e vivermos e praticarmos essa unidade em Cristo. Cara, algumas dessas ferramentas logo vem à mente. A célula é uma ferramenta prática que eu tenho para poder expressar, viver e desenvolver uma unidade
com o corpo de Cristo. Quando a gente está se preparando para a nossa volta das células presenciais, que vai acontecer lá no dia 5 de março, a gente está se preparando para a festa das células, que a gente está organizando aqui no dia 5 de março, vai ser top demais. Mas mais do que isso, o viver em célula, quando eu lá no grupo da célula, eu peço uma oração, eu falo da minha dificuldade, eu dou risada da piada sem graça do meu irmão, eu estou ali conectado, eu vou no rolê com a galera da célula, eu estou dando passos práticos para me conectar. O que a gente vai fazer sábado que vem? De ir lá para Colombo. Então, como a gente falou, sábado que vem a Rede Jovem não vai acontecer aqui no Linha Verde. A Rede Jovem vai acontecer lá no campus Colombo. Pô, pastor, eu sou do Bairro Alto. Eu sou do Santa Cândida, eu sou do Batel, eu sou de Campo Largo. Olha só, agora tá morando bem pertinho, né? Que é Pinheirinho? Fazendinha. Tá aqui do lado agora, Jaque. Eu não tenho nada a ver com Colombo. Não, só passo por Colombo de vez em quando lá pela rodovia. Por que eu vou lá no Rede Jovem no sábado que vem em Colombo? Sabe por que a gente vai lá para Colombo? Sabe por que a gente vai movimentar todo mundo? Sabe por que a gente está alugando ônibus para garantir que você consiga ir? Então, caso você não tenha pego essa parte do aviso, eu quero reforçar. Nós estamos disponibilizando ônibus para você poder ir de graça sábado que vem. Inclusive, como a gasolina tá cara, se você quiser vir de carro aqui para o estacionamento da igreja, deixar seu carro e ir de ônibus, voltar e depois ir para cá, você pode fazer isso. É só entrar no app, tem lá um banner preto escrito Rede Jovem Colombo. Entra lá e coloca teu nome no ônibus. Quarta-feira a gente vai fechar os ônibus e beleza. Por que a gente está fazendo tudo isso? Porque nós somos um. Porque a gente vai entrar naquele lugar, orar por aquela cidade. Porque a gente vai orar pelos jovens que vão ser ganhos lá em Colombo. Porque a gente vai lá nos unir ao Chong, a Ellen, ao Lucas, ao Gustavo, a Milene, a Nicole, a Grazi, ao Poderoso, a toda aquela galera lá de Colombo, todos que eu esqueci o nome, a gente vai se unir todas a eles e vai orar por eles e vai declarar que aquela cidade vai ser ganha para o Senhor Jesus. A gente vai declarar que muitos jovens vão se converter naquele lugar. A gente vai declarar que daqui a pouco a gente vai ter uma rede jovem lá em Colombo. Por que a gente faz isso? Porque nós somos um. Colombo tá para cá, né? Tá para cá? Ô, louco. Não tá para cá não, mano. Aqui, ó. Colombo tá aqui, ó. Aponta a mão para lá. Estenda a mão para lá. Se eu estiver apontando para o lado errado, o Espírito Santo vai fazer a curva da bênção. Mas eu acho que tá para cá. Um pouquinho para cá então, ok. Teimoso, né? Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos a cidade de Colombo, Senhor. Nós queremos declarar, Senhor, sábado que vem, quando nós estivermos lá, Senhor, toda a sorte de bênçãos que o Senhor tem para nós, tudo aquilo que o Senhor tem derramado nas nossas vidas, a gente quer transbordar naquela terra, Senhor. A gente quer declarar, Senhor, que jovens e jovens e jovens virão, serão salvos para Jesus, terão suas vidas regeneradas, Pai. Nós declaramos, Senhor, a sua bênção vai à nossa frente. Quando a gente chegar lá, aquela cidade já vai estar abençoada, porque o Senhor foi à nossa frente. O Espírito Santo vai à nossa frente no nome de Jesus. Se você querer, diga amém. É uma ferramenta do Senhor. Sabe qual é outra ferramenta que o Senhor tem para nos ajudar a sermos um?
isso aí, mano. A Campáscoa! O campeão voltou! É isso aí. E cara, o Acampáscoa, por exemplo, é uma ferramenta que Jesus nos dá para ajudar na nossa unidade. Inclusive, para vários irmãos, o Acampáscoa foi a ferramenta que o Senhor deu para ajudar na unidade dele com a esposa dele. Porque quantos e quantos namoros e casamentos começaram naquele papinho de Acampáscoa? Lá naquela varandinha da piscina do Castelinho. Então, cara, o Acampáscoa está chegando aí. Inclusive, esse vídeo que você acabou de ver, a gente postou agora há pouco no Instagram da Rede Jovem. E a gente postou com a seguinte pergunta: qual é a história de Acampáscoa, uma boa história de Acampáscoa, que você tem ou que você ouviu? Uma história de Acampáscoa que você tem ou você ouviu. Pode entrar aí agora, coloca a sua história de Acampáscoa aí, porque eu quero ler daqui a pouco, vou entrar ali, vou ler a sua história. Então entra aí, escreve aí qual é a sua história, a história de Acampáscoa que você tem, ou alguma história boa que você ouviu. Cara, tem várias ótimas histórias de Acampáscoa. Eu vou para Acampáscoa desde logo que eu me converti. Eu me converti, né, ali com 14 anos, logo alguns meses depois já fui para Acampáscoa. Eu aprendi a nadar na piscina do Castelinho, cara. Foi lá que eu aprendi a nadar. A gente fazia, indo adolescente, né? Comecei a ir para Acampáscoa adolescente, com 14, 15 anos e tal. E contei na última vez que eu preguei aqui, que eu tinha meu grupo de adolescentes ali, que era uma célula e tal. A gente era conhecido como os Pokémon. E, cara, a gente agitava umas paradas muito loucas no Acampáscoa. Por exemplo, a gente agitava no Acampáscoa um negócio lá no alojamento masculino que a gente chamava de telecat. Telecat era tipo o WWE da época. Então a gente fazia uma luta livre no Acampáscoa, no alojamento masculino. Só que, mano, a gente caprichava, a gente se esforçava. Então a gente pegava lá os triliches, a gente organizava todos os triliches, fazia um octógono. Nós levamos luzes, um jogo de luzes com a mesa de luz para dentro do alojamento masculino. A gente levou uma máquina de fumaça para dentro do alojamento masculino. Um cara que a gente organizava as lutas, não era qualquer um entrar lá, não. A gente tinha os lutadores, os personagens. A galera era comprometida. Um cara era tão comprometido, que ele começou meses antes se preparar, deixando a barba dele crescer. E foi deixando a barba dele crescer, parecia um homem das cavernas. E aí cada um tinha seus personagens e tal. Nessa luta desse cara que deixou a barba crescer, a gente tem um personagem de literatura que é o médico e o monstro, o Jekyll and Hyde. E aí a gente fez esse personagem da luta livre que era o médico e o monstro. Tinha um cara na Rede Jovem que ele era médico. Então ele foi de médico, com um avental de médico, crachá dele e tudo mais. E ele foi lutando contra médico. Foi lutar contra eu. Meu personagem era o Homem Codorna. E aí eu tava lá lutando com ele, tinha luz, tinha narrador e tudo mais. E a gente fez todo um esquema. Lembra que eu falei que um cara, ele foi deixando a barba dele crescer por meses. Guarda essa informação. Então, eu tava lá lutando contra o médico, Homem Codorna contra o médico. E a gente tava lá lutando e tal, a gente ensaiava a coreografia da luta, até o ponto que eu ia, dava uma voadora nele, ele caía e rolava para debaixo do beliche. O beliche estava estrategicamente com um lençol assim até o chão. Ele rolava para dentro, para debaixo daquele lençol. Quando ele rolava, a gente soltava a fumaça e as luzes começavam a piscar. Fumaça, luz piscando. E aí o narrador falou: o médico apanhou. O médico, quando apanha, fica muito furioso. E quando ele fica furioso... Cara, eu estava dentro do ringue e eu não vi a transição. Eu só vi a fumaça começando a baixar. E da onde o médico tinha caído, começa a se levantar. Lembra o nosso amigo que deixou a barba crescer por meses? Ele estava com a caracterização idêntica à do médico, só que o jaleco dele tinha as mangas rasgadas.
A barba dele, ele tava espumando, ele colocou sorrisal na boca com um corante verde colorido, e tava espumando verde. O cabelo todo coisado. E, cara, ele só foi levantando do nada. Quando ele fica nervoso, ele se transforma num monstro. Cara, o cara era um monstro. Ele era grande, ele era armário, era forte. E aí a luta continuou. Eu venci aquela luta, meu personagem foi pra grande final contra o campeão dos campeões da história dos Telecat, Sheldon Lee. E se você gostaria de saber qual é o sentimento de ter o Sheldon sem camisa, besuntado em óleo, pulando em cima de você, no final da Rede Jovem eu posso te contar. Porque eu já tive esse sentimento, eu já vivi essa experiência. Eu, adolescente magrinho. Eu, adolescente magrinho. Cara, tem muita história de Acampasco. A gente tinha um time de futebol, o primeiro time oficial da Rede Jovem, na verdade o único, porque nós fizemos uma ata de fundação do nosso time. Nós trouxemos o pastor Luiz assinar a ata de fundação do nosso time. Nosso time tinha hino do time que a gente gravou com os músicos da CCC. Tinha patrocínio nas camisas e tudo mais, só que nosso time tinha um problema, tinha uma coisa que nosso time não tinha: qualidade futebolística. A gente só perdia. A gente era o que organizava o campeonato, a gente fazia tudo e a gente só perdia. Mas daí o que a gente fez? A gente passou a ter o prêmio, o troféu de time mais carismático da Rede Jovem. E como a gente era organizador, era a gente que escolhia o time mais carismático da Rede Jovem. A gente se premiava, daí erguia o troféu. Cara, a gente tinha muita história, muita história. Vamos ver as histórias que vocês colocaram aqui, vocês já estão mandando. O Wagner está falando aqui sobre as expedições para a cachoeira. Caso você não saiba, lá no Castelinho, no meio daquele mato Castelinho, tem uma cachoeira. Então a gente organizava expedições para a cachoeira, era boa demais. Ah, Tari mandou uma boa aqui. Os jogos medievais. Teve um Acampáscoa, como a chácara é castelo, é esse tema, teve uma festa medieval. Todo mundo ia fantasiado, roupa medieval. E no meio dessas festividades, decidiu-se organizar um campeonato ali, uma disputa, sei lá como que é o nome, para se decidir o homem mais forte do mundo. Aí tinha um amigo nosso, que era do meu grupo lá dos adolescentes, sacou? E ele era grandão, altão, assim, mas era magrão. E ele foi até a final. E a prova final, eram 3 caras, e eles tinham que arrastar uma carruagem. Cada um segurando a carruagem, em vez do cavalo, era o cara lá. Né? Cadê o Xangá? O cavalo sou eu? Lembra? Então, naquele dia era literal. E aí eles tinham que ir do ponto A até o ponto B, cara. O nome do meu amigo é Kaká. E eles saíram e tal. E os outros 2 foram indo mais à frente. Ele realmente era o menos cotado ali para ser o campeão. Ele foi andando e tal. Mas ele não tinha mais músculo do que os outros. Mas sabe o que ele tinha mais do que os outros? Mais amigos. E aí a gente ali do lado, a gente começou a organizar a torcida e gritar o nome dele. Kaká, 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 Kaká. E ele acho que nunca teve tanta torcida gritando o nome dele. Ele foi, e aí ele parou no meio do caminho. Ele entrou em rage. Ele pegou a camiseta dele, olhou pra gente e falou: rasgou a camiseta dele assim do nada, rasgou a camiseta, pegou a carroça, saiu puxando, atravessou, ultrapassou todo mundo e ganhou como o cara mais forte do Acampáscoa. Foi muito boa, foi muito boa. Vamos ver, Diogo. Comecei a minha história com a mulher da minha vida e vou me casar com ela daqui a 6 meses. Olha aí, eu falei! Mais forte esse aplauso, mais forte. Cara, Acampáscoa é sempre. Ah, Débora, no Acampáscoa da glória, derrama tua glória, né? E eu desci rolando literalmente da frente do templo até perto do chalés. O pior é que eu não duvido, Débora. O pior é não duvidar. O Acampáscoa é que eu torci o pé descendo do beliche, perdi o café da manhã, saudades do ovo do Castelinho eu também, subi pro culto, pulei horrores no louvor e quando voltei pra casa descobri que tinha quebrado o pé. Meu Deus, Vitória, cadê você? Ou seja, você passou o resto do Acampáscoa com o pé quebrado sem perceber que tava quebrado.
Ótimo. Uau. Deus é bom demais. Culto no templo, terminando lá para as 3 da manhã. Top demais. Chong, Ellen, meu primeiro Acampáscoa, que fui batizado pelo Espírito Santo no dom de falar em línguas. Uau, essa vai dar salva de palmas também. Mais alguém aqui se foi batizado no Espírito Santo no Acampáscoa? Uau, que galera! Uau, quem sabe o Senhor tem algo, né, especial nos esperando. Gente, tem muita coisa aqui. Clube da Luta no dormitório masculino. É isso aí. Então, são ferramentas. O Senhor usa ferramentas como, por exemplo, o Acampáscoa, para nos ajudar a conectar. Sabe por quê? Porque nessas histórias, quando a gente tem essas experiências com Deus, no meio dos nossos irmãos, isso nos conecta com o corpo de Cristo. Mas eu quero dar mais algumas ações práticas para mim e para você conseguirmos viver essa unidade e sermos um. Quero falar um pouco sobre nos quebrantar. Nos quebrantar. Cara, o quebrantamento é uma ferramenta essencial para eu viver a unidade. Sabe por quê? Um dos maiores inimigos da unidade é o orgulho. 1 Coríntios 1:10 fala o seguinte: irmãos, eu suplico em nome do nosso Senhor Jesus Cristo que vivam em harmonia uns com os outros e ponham fim às divisões entre vocês. Antes, tenham o mesmo parecer, unidos em pensamento e propósito. Cara, o orgulho é destrutivo. O orgulho, ele gera afastamento. O coração orgulhoso repele as pessoas. A Bíblia também nos ensina que Deus resiste ao orgulhoso. Cara, se até Deus tem resistência a se relacionar com uma pessoa orgulhosa, quem dirá os outros irmãos da igreja? Então, normalmente, quando eu estou desconectado, eu estou falando da igreja, da unidade com a igreja, mas pode ser da unidade com a família, pode ser no grupo de amigos. Normalmente, quando eu tenho dificuldade em desenvolver mais relacionamentos, eu preciso olhar para o meu coração e buscar mais um lugar de quebrantamento. Então, dê permissão para alguém te corrigir. Na verdade, dê permissão para as pessoas ao seu redor te corrigirem. Dê liberdade, tenha pessoas ao seu redor, que tem um lugar de liberdade para falar quando você está apresentando características de um coração orgulhoso. E mano, olha só, não é fácil isso, não é algo confortável, não é algo gostosinho quando você tem perto de você pessoas que têm esse lugar de poder apontar esse coração orgulhoso. Quando eu estava escrevendo essa mensagem essa semana, eu me lembrei de uma situação que numa mesma semana, acho que em 2 dias seguidos, num dia, o pastor Luiz, ali depois de uma conversa, falou: ó, cara, você está tendo uma postura, essa sua postura é de imaturidade. E essa minha postura de imaturidade estava muito ligada ao meu orgulho. No dia seguinte, estava lá em casa, a Tari olha para mim: amor, você está sendo imaturo nisso. Você está apresentando imaturidade nisso. E mais uma vez era uma situação de orgulho. E cara, é muito ruim ouvir isso. É muito ruim quando você ouve alguém falando para você que está sendo imaturo. Tipo, se você está sendo imaturo, você normalmente não tem maturidade para ouvir que você está sendo imaturo. Então na hora você fica bravo, na hora tenta provar que eles estão errados, você fica achando que é um complô, você fica naquela coisa, etc. Mas depois que a coisa vai assentando, é muito bom ter ouvido. Então, ter pessoas perto de mim que tem um lugar, que tem um espaço, que tem uma voz para apontar os meus momentos de coração orgulhoso é muito desconfortável, mas é muito saudável. É muito saudável. E se eu dou espaço, dou ouvidos para essas pessoas, eu vou ser confrontado, às vezes eu vou entrar em crise, mas provavelmente eu vou dar um passo à frente para ser uma pessoa que consegue se conectar mais com o corpo de Cristo, porque eu estou dando um passo de quebrantamento. Então dê permissão para que te corrijam. Olhe mais para Deus.
Olhe mais para Deus, sabe por quê? Muitas vezes, por causa do meu coração orgulhoso, eu me afasto para as pessoas porque eu olho demais para as pessoas. E ao olhar demais para as pessoas, eu acabo vendo coisas nelas que eu acho que elas deveriam estar fazendo de errado, eu acho que elas estão me tratando da forma injusta, e olhando demais para as pessoas, eu acabo me fechando para elas e me desconectando do corpo. Mas se eu passo a olhar mais para Deus, eu ganho, sabe por quê? Primeiro, eu começo a me sentir constrangido ao olhar para Jesus. Eu começo a me sentir constrangido de ficar com meu coração endurecido para as pessoas. Porque Jesus, Ele não é endurecido. Porque Jesus, Ele não é uma pessoa que se afasta. Porque quanto mais eu olho para a pessoa de Jesus, mais eu vejo o quão acessível Jesus é. E normalmente, os meus caminhos de solitude, eles não foram pavimentados pelas outras pessoas, mas sim por mim mesmo. Normalmente, eu não fui empurrado pelos outros para um lugar de solidão. Eu entrei nesse lugar com as minhas próprias pernas. Eu andei até aquele lugar de isolamento. Já Jesus, Ele deixou os céus para vir até a terra, para andar ao lado dos pecadores, para se relacionar comigo e com você. Quanto mais eu olho para Jesus, mais eu vejo o preço que Ele pagou para estabelecer a unidade. E mais inspirado eu serei de vencer o meu orgulho e de pagar o preço pela unidade. Quanto mais eu olho para Deus, mais eu tenho a oportunidade de tomar a perspectiva dele. Olha só, o texto de João que a gente está falando, né? Jesus está falando, olha, Deus, eu oro para que os meus filhos, eles possam se conectar, ter uma unidade assim como nós temos, assim como eu tenho com eles. E aí eu vou vendo a perspectiva de Cristo. Por que Jesus tem unidade comigo? Que loucura isso, um pecador, alguém que não merece. O que ele vê em mim para querer estar conectado comigo? E quando eu começo a perceber essa perspectiva de Jesus, eu vou ter a mesma perspectiva para com os outros. Puxa, estou me sentindo afastado daquela pessoa, mas o que Jesus vê nela para ter essa unidade com ela? Essa atitude dela que eu não gosto, o que leva ela a ter essa atitude? Aquilo que ela falou que foi muito ruim, por que ela fala desse jeito? Será que ela está reproduzindo algo que ela ouviu a vida inteira? Aquela pessoa é muito grossa. Será que ela se tornou grossa daquele jeito porque aquela é a única maneira de sobreviver na casa dela? Aquela pessoa, ela está fazendo muito mimimi, vou me afastar. Mas será que ela está fazendo muito mimimi? Será que é porque ela é só uma pessoa ruim? Ou tem alguma história por trás? Deixa eu tentar olhar a perspectiva de Jesus na vida dela. E quanto mais eu olho para Jesus e olho através da perspectiva dela, mais acessível e mais conectado com o corpo eu me torno. Então olhe para Deus para vencer o orgulho. Tome atitudes que confrontam o seu orgulho. Tome atitudes que confrontam o seu orgulho. Sabe, algumas coisas na vida que a gente precisa vencer, às vezes a gente precisa ir e tipo assim, enfrentar aquilo de cabeça, cara. Preciso vencer meu coração orgulhoso. O que mais desafia o meu orgulho? Eu vou me colocar nessa situação. Quem é a pessoa que parece que mais eu fico fechado? É ela que eu vou servir. É ela que eu vou considerar superior a mim. Porque será um exercício que vai me levar para esse lugar de vencer o orgulho. Guarda seu coração. Tiago 4,8 fala sobre como nós devemos guardar o coração. Cara, eu poderia fazer uma pregação inteira só sobre essa questão do orgulho.
Então, eu quero te falar, a primeira coisa, primeira ação prática, que vai me ajudar a eu me conectar, a eu viver em unidade do corpo de Cristo, é me quebrantar. Também, importantíssimo, eu e você, entendermos as diferenças. Cara, sabe por que muitas vezes a gente não consegue perseverar na unidade? Sabe por que a gente não consegue perseverar na unidade? Porque nós não conseguimos entender as diferenças. Precisamos ser mais intencionais. Primeiro, precisamos lembrar que quando vai descrever a igreja, quando vai descrever o corpo de Cristo, a Bíblia é muito clara ao falar que o corpo, ele é feito de muitos membros. E cada membro tem a sua característica. Cada membro foi dado um dom, cada membro foi dado uma qualidade, cada membro tem o seu lugar. Não dá para todos serem a mesma parte do corpo. Jesus é o cabeça e nós somos o corpo. Um corpo é feito de muitas partes. Às vezes a gente gostaria de ter, no nosso imaginário aqui, seria tão bom se tivesse uma igreja inteira parecida comigo, porque as pessoas são diferentes. Deixa eu te falar, se tivesse uma igreja inteira aqui de Tiago, a gente estava ralado. A gente estava ralado. Primeiro, se tivesse uma igreja inteira de Tiago aqui, a gente tem uma igreja inteira que toda semana ia ter uma ideia diferente, mas que nunca nada ia funcionar. A gente tem uma igreja inteira aqui que ia ficar batendo cabeça no outro. Não dá certo. Às vezes tem irmão que gostaria de ter uma célula de uma pessoa só. A célula dele com ele. E ele mesmo. Ele fazendo louvor, ele pregando. Não ia dar certo. Um time de futebol, ele não tem como vencer nada se ele for ter uma escalação de 11 jogadores da mesma posição. Já pensou um time inteiro só de goleiros? Talvez ia ser o time menos vazado, mas também não ia marcar gol nenhum. Um time só de centroavante, só de atacante, não ia dar boa também. Um time vencedor precisa ser bem equilibrado. Quando a gente olha os grandes times campeões, você olha a última seleção brasileira, campeã de uma Copa do Mundo, lá em 2002, era uma seleção totalmente equilibrada, né? Com Marcos, Cafu, Lúcio, Edmilson, Roque Júnior, Roberto Carlos, Gilberto Silva, Kleberson, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, Rivaldo. Um time equilibrado. A seleção brasileira campeã antes dele, lá em 1994, era um time equilibrado. Com Tafarel, Jorginho, Aldair, Márcio Santos, Branco na lateral esquerda, Dunga, Mário Silva, Zinho, Mazinho, Bebeto e Romário. A seleção brasileira campeã lá em 1970. Eu posso ir até 1958, se vocês quiserem. Não, vamos embora, vamos pregar. Estou querendo dizer, não ia dar certo uma rede jovem inteira de você. Aí você fala, ok, pastor, não precisa ser uma rede jovem inteira de mim, mas precisa ter aquele irmãozinho ali. Não quero uma rede jovem inteira igual a mim, só precisava ter aquele estilo. Cara, assim pensou o coração em relação ao fígado. Mas o que é o coração sem o fígado? Então, entenda. Talvez, às vezes tenha aquele irmão que não presta 5% da atenção que você presta aqui no culto de jovem. Ah, pastor, aquele irmão lá, ele nunca presta atenção na tua palavra. Só fica conversando e me atrapalhando, fazendo barulho. Ele não presta 5% da atenção que eu presto no culto de jovem. Isso é verdade, ele não presta 5% da atenção que você presta na palavra. Mas você não traz 5% das visitas que ele traz. E cada um, um é melhor que o outro. Não, cada um tem o seu propósito. Talvez você vai ser o cara que vai estar ensinando as visitas que ele traz. Porque não tem como ensinar, porque nunca prestou atenção na palavra. Mas você não ia ensinar ninguém se ele não trouxesse as visitas que você vai lá discipular depois na célula. Você está entendendo? E depois todos nós vamos amadurecendo. Um vai aprendendo a evangelizar, o outro vai aprendendo a ouvir a palavra, e vamos todos crescendo.
Então entenda as diferenças. O corpo de Cristo, para ser balanceado, ele vai ter todas as características. E é importante que tenha mesmo. Reconheça as diferenças. Admita que há as diferenças. Até porque, mesmo as diferenças que estão desbalanceadas, mesmo aquilo que precisa ser solucionado, eu jamais serei parte da solução de algo que eu não admito que exista. Então não tem nem como solucionar uma diferença desbalanceada se eu não sou capaz de enxergá-la, entendê-la ao seu lugar e onde que está desbalanceado. Então eu preciso ver, abrir os meus olhos para as diferenças. Para vencer as diferenças eu preciso ouvir mais. Ouça mais o que os outros têm a falar. Considere mais outro ponto de vista. Ouça mais a outra história de vida. Procure saber mais do contexto do outro. Estamos vivendo épocas da rede social, onde todo mundo tem muito a falar, mas pouca gente para ouvir. Eu dou aqui na câmera aqui. Eu me lembro quando eu trabalhava num café, e em cima desse café tinha uma escola de inglês, e o pai do Doug, o Troy, dava aula lá. Nesse café tinha ali uma mesinha de xadrez, eu amava sentar para jogar xadrez com o pai do Doug, perdia todas. Mas para bater papo, quem não conhece o pai do Doug, ele é um cara muito inteligente, e a gente ia conversar, e assim, é um cara que é bem direto, né? Teu pai é bem direto, mas era muito interessante que ele nunca discutia pontos que a gente não concordava, ele nunca vinha discutindo comigo assim, não, você está errado, tal. Sabe o que ele fazia? Eu falava, Troy, mas eu penso isso daqui, cara. Em vez de ele vir tentar me convencer do que ele pensava, sabe o que ele falava? Ele fazia a seguinte pergunta: mas por que você pensa dessa forma? O que te faz acreditar nesse ponto de vista? E eu ficava de cara porque mais de uma vez, enquanto eu ia falando para ele o que faz eu acreditar naquele ponto de vista, eu ia me ouvindo e eu ia vendo que estava mal furado isso que eu estava querendo defender, tá ligado? E ele ganhava a discussão sem nunca ter discutido comigo. Que ele não ia, viu? Ele só ouvia. Poxa, muito bom conversar com você. E ia embora. E ele ia embora e falava, cara, tô mal furado, né? Então, que tal se a gente exercitar mais esse hábito de ouvir? Eu penso A, você pensa B. Mesma coisa, por que você pensa B? O que faz você acreditar em B? E deixa a pessoa às vezes falar, ouve um pouco, espera. Não, nem tudo. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa que às vezes vai explodir a nossa cabeça. Nem todos os pontos polêmicos da terra dependem da minha discussão para serem resolvidos. Deus vai deixar alguns para outras pessoas resolverem. Em alguns momentos, é mais importante eu ganhar um irmão do que ganhar uma discussão. Ouça mais. Ouça a história de vida. Quantas vezes eu ouvi uma pessoa e eu cheguei à conclusão, a minha conclusão interna foi, eu acho que ela está errada, eu ainda acho que eu estou certo, mas cara, eu estou entendendo a ferida que está levando ela a falar isso. Conforme eu ouvi o que ela estava dizendo, eu comecei a perceber que aquilo não era uma discussão racional, era uma discussão emocional causada por uma ferida, e que talvez se eu ganhasse aquele coração e ajudasse ela a ser conduzida para um lugar de cura, ela ia mudar de opinião sem eu nunca fazer uma argumentação. Então ouça mais, ore por unidade. 2 Crônicas 7,14 nos ensina a orar. Ame mesmo a despeito das diferenças. Provérbios 10,12 fala, o ódio provoca brigas, mas o amor cobre todas as ofensas. Nós precisamos amar mais, mesmo com as diferenças. Sabe por quê?
eu e você não fomos chamados para amar apenas quem a gente entende. Nós não devemos amar apenas quem a gente entende. Até porque se fosse para amar só quem a gente entende, não teria nenhum homem que ama sua mulher, não é real? Então deixa eu falar. Com um homem que é casado com uma mulher, é totalmente possível amar mesmo sem entender. Então, isso vale para aquele teu amigo da faculdade, você não entende ele. Não entende como que o cara tá lá postando essas coisas, falando essa coisa que é tão... Tudo bem, você pode continuar a amar. E amar, ele é demonstrado o amor. Olha aqui ao seu redor, olha aqui ao seu redor. Se você tiver alguma situação com essas pessoas, com seu líder de célula, com seu liderado, seu discipulado, seu discipulador, com seu colega aqui da rede jovem, você fala, cara, eu não consigo entender esse ponto dessa pessoa. Você tem a possibilidade de continuar não entendendo e ainda assim amar e expressar amor para ele. Posso ouvir um amém, rede jovem? Para terminar hoje, quero falar sobre laços. Fortalecer laços. Efésios 6,12 fala o seguinte. Não, antes de ir para Efésios 6,12. Somos diferentes. Somos quebrantados. Não somos pessoas iguais. E precisamos intencionalmente fortalecer os nossos laços. O que é fortalecer os nossos laços? É fortalecer aquilo que temos em comum. Conquanto somos pessoas muito diferentes, nós temos alguns laços que nos deixam um grupo em comum. Pessoas com características únicas, mas com coisas em comum. Sabe algo que a gente tem em comum, todos nós da Rede Jovem aqui? Todos nós. Efésios 6,12. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nós temos algo em comum, um inimigo. Nós temos um inimigo em comum, que é Satanás, que é o diabo, que é o inferno. E nós vamos, mesmo sendo pessoas com características, cada membro do corpo, com sua função, com sua qualidade, nós sabemos que o nosso inimigo não é nenhuma pessoa, não é algo natural, mas sim as potestades espirituais, os seres das trevas. E todos nós aqui temos já um laço de algo em comum, um inimigo em comum. Por isso nós vamos nos unir em oração, por isso nós vamos nos unir em jejum, por isso nós vamos unir na palavra de Deus e nos aprofundar em conhecer essa palavra. Por isso nós vamos unir em fortalecer uns aos outros, porque se o meu irmão que está à minha direita, o meu irmão que está à minha esquerda, ele está fortalecido da palavra, ele está vencendo o diabo, eu estou vencendo o diabo, porque quando a igreja vence, eu venço. Nós vamos nos unir pelos laços que nos conectam à nossa missão. Mateus 28,19, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos uma mesma missão, nós temos o mesmo propósito, fazer o nome de Jesus conhecido nessa terra. Sabe o que vai fazer uma jovem, bem-sucedida profissionalmente, formada, madura, inteligente, que faz boas escolhas, que tem suas finanças bem estruturadas, estar em unidade com um adolescente de 17 anos, que mal está conseguindo completar suas tarefas de, ensino médio, que está mais preocupado com qual vai ser a cena pós-crédito do próximo filme da Marvel, do que o que ele vai fazer da vida daqui 5 anos. Duas pessoas com características tão diferentes de vida. Sabe o que une essas duas pessoas? Um mesmo propósito, um mesmo chamado,
uma mesma direção do Senhor: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E é nesse lugar, e é nesse propósito que eles se conectam, servindo ao Senhor, servindo ao Senhor. Vamos nos apegar aos laços que nos conectam. Temos uma mesma missão: pregar ao Senhor, viver João 13. Um novo mandamento eu lhes dou: amem uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Nós precisamos, olha para as pessoas ao seu lado aqui, ó. Nós precisamos amar. Faz um coraçãozinho para quem tem perto de você. Isso, bem bonito. Nós precisamos amar uns aos outros. Rede Jovem, olha aqui, olha para cá. Quero falar uma coisa muito importante. Se perguntarem aí no bairro Alto, lá em Colombo, em Piraquara, em qualquer bairro aqui, quem é a Rede Jovem? Quem é a galera da Rede Jovem? Meu coração é que a gente não seja conhecido como, eles são as pessoas que são contra isso, contra aquilo, ou contra aquilo, contra aquele grupo de pessoas, contra aquele tipo de ideia. Eu não quero que a gente seja conhecido por aquilo que nós somos contra. Eu quero que a gente seja um grupo conhecido por aquilo que a gente é a favor. Quem é aquele grupo da Rede Jovem? Cara, eles são aquele grupo que amam a todos. Eles são aquele grupo que perdoam uns aos outros. Porque tem um amigo meu, eu tenho um primo que vai lá e, cara, ele fez uma pisada de bola horrível contra os amigos dele. Ele achou que ele nunca mais ia nem poder pôr o pé naquela igreja. E sabe o que fizeram com ele? Perdoaram ele. E ele está lá, continua lá até hoje. Eu quero que a gente seja conhecido como aqueles que perdoam, aqueles que amam, aqueles que se ajudam, aqueles que apresentam vida. Nossa, é um grupo onde, cara, tinha um cara que estava muito preso na noia, mas muito preso na noia. E aí um dia ele foi lá e ele conheceu a vida, e a galera lá, todos os jovens começaram a falar de vida, que ele tinha uma vida diferente, que Jesus tinha uma vida diferente para ele, e hoje ele realmente tem uma vida diferente. Que a gente é a favor da restauração, da redenção. Nós seremos conhecidos como aqueles que vivem esse novo mandamento, que amam uns aos outros, como Ele nos amou. E com isso, todos saberão que nós somos discípulos de Jesus. Todos saberão que nós seguimos ao nosso Salvador. Fique de pé no seu lugar. O Senhor, Ele está nos levando para esse lugar de vivermos mais essa unidade, de expressarmos mais desse amor, de bebermos mais dessa fonte. Mas, cara, eu posso experimentar muitas coisas. Eu posso experimentar uma boa amizade. Eu posso experimentar um bom amor romântico. Eu posso experimentar de um bom ambiente. Tudo isso sozinho eu posso experimentar. Mas só um jeito, só um caminho, só existe uma única maneira de eu experimentar esse amor de Deus, de ser um com Deus, assim como Jesus é um com o Pai. Quando eu me torno um com o corpo. E só uma maneira de eu me tornar um com o corpo: a partir da hora que eu entrego a minha vida para o Senhor Jesus.
Então, se você está aqui nos visitando, se você está assistindo a gente pelo Campus Live, e você ainda não tomou essa decisão de entregar a sua vida para o Senhor Jesus, deixa eu te falar. Ainda que você tenha, na hora que o Jackson fez aqui, os dízimos e ofertas, ainda que você tenha dado a maior oferta da noite, se você não entregar a sua vida para Jesus, não é a sua oferta que vai te conectar. Ainda que você, durante o momento do louvor, tenha cantado a canção, a melhor canção, se você não entregar a sua vida para Jesus, não é a sua canção que vai entregar. Ainda que no seu coração você tenha a maior boa intenção, o coração mais bem intencionado desse salão seja o seu hoje, se você não entregar a sua vida para Jesus, a sua boa intenção não vai te conectar com o reino dos céus. Sabe por quê? Porque não há nada que eu possa fazer ou que eu possa produzir para me dar a salvação, para me dar essa conexão com o reino eterno. Só um caminho, Jesus. Só uma maneira, Jesus. Só uma porta, e o nome dessa porta é Jesus. E essa noite, o próprio Jesus, Ele fala o seu nome, Ele convida você. E aí onde você está agora, se você também declarar o nome dEle, assim como Ele está convidando o seu nome hoje, se você, onde você está, fizer essa oração, entregando a sua vida para Ele, assim como Ele entregou a vida dEle para te salvar, essa noite você terá a oportunidade de se conectar ao corpo de Cristo, de ter acesso à vida eterna através da salvação. Então eu quero convidar toda a rede jovem aqui essa noite, aí onde você está de pé, por favor, feche os seus olhos. Se você pode, feche os seus olhos. Abra as suas mãos no seu lugar agora. Abra as suas mãos no seu lugar. E repita comigo essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, essa noite eu entrego a minha vida ao Senhor. Senhor Jesus, eu declaro que eu quero me conectar e ser um contigo, como o Senhor é com o Pai. E a partir de agora, quero viver uma nova vida. Eu peço perdão dos meus pecados, e eu quero viver agora a vida de Deus, no nome de Jesus. Se você realmente crê, diga amém.